Marilda, que está em nosso meio, que vem nos trazer a palavra esta também que está de acordo com o desejo do sínodo das igrejas evangélicas reformadas de investirmos mais na formação de liderança e capacitação dos nossos membros. E é o início do trabalho do Instituto Reformado de Educação Teológica, IRET, o nome, e é o início desse trabalho onde a doutora Marilda tem a oportunidade de conhecer as igrejas, colher informações sobre as igrejas e após essa pesquisa de campo, então, junto com a Comissão de Educação Teológica, direcionar o trabalho de capacitação. O curso já está rolando, né? Já está sendo transmitido. Ficamos muito felizes também com os irmãos da igreja de Tibagi, mais de 20 inscritos só de Tibagi para o curso, fora ainda os nossos irmãos de Arapongas e de Cambé, também no norte do Paraná, que estão acompanhando este curso e de todas as igrejas. Marilda vai falar mais sobre isso, doutora Marilda. Seja bem-vinda em nosso meio. Vamos nos colocar em pé e com uma oração silenciosa, preparar o nosso coração para este culto. Conversemos com o nosso Deus. E também nesse dia, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vindas de Deus, o nosso Pai, o Criador, de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador, na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar todos juntos ainda em pé o hino 151, Que grande bênção é. Este hino fala sobre a alegria de estarmos na casa do Senhor, mas aqueles irmãos que nos acompanham também pela internet se sintam também família do Senhor, porque o corpo de Cristo, onde quer que esteja, a família de Deus não tem fronteiras. Somos irmãos onde quer que estejamos, e que Deus abençoe aqueles que estão também nos seus lares, acompanhando e louvando o nome do Senhor. Cantemos. Senhor Deus, amado Pai Celeste, como ouvimos na Tua Palavra, na abertura deste culto, como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom podermos manter o culto, mesmo não tendo a casa de Deus cheia por conta deste tempo de isolamento, mas podendo ter a certeza que, tanto aqui no templo como nos seus lares, a igreja pode estar reunida com seus corações. Que grande bênção é estarmos
ligados pela fé, como cantamos neste hino também. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor recebe este culto. Sabemos que não estamos diante do Senhor pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, aquele que veio, o Deus que se fez homem para entregar a sua vida em nosso favor. Recebe este culto, ó Deus, mas também pedimos o perdão pelos nossos pecados, porque entendemos também que o pecado nos afasta do Senhor, mas pela graça de Cristo, lavados pelo seu sangue, este culto é recebido lá no alto, como aroma suave na tua presença. Pedimos a Deus também que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós em rica medida, para que possamos ouvir a tua palavra e com o coração cheio de alegria recebê-la em nossos corações. Prepara, ó Deus, o terreno em nossos corações para que a semente do Evangelho possa germinar, crescer, florescer e frutificar. E também, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja com todo o teu poder e o teu amor, derramando sobre a nossa irmã, a doutora Marilda, a capacitação que vem do teu Santo Espírito, para que dos teus lábios a palavra possa também tocar fundo em nossos corações. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura, a primeira leitura nossa de hoje. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura deste texto, os versos 9b até o verso 17, fazer uma leitura responsiva. Os irmãos acompanham e nós fazemos essa leitura alternada. 1 Coríntios 3, 9, a partir da segunda parte do versículo 9, até o versículo de número 17. Vocês são também o edifício de Deus. Segundo versículo. Usando o dom que Deus nos deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então este construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá esta pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Nós somos o templo do Senhor, o templo de Deus, porque o Espírito Santo vive em nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter um momento de louvor, cânticos. Gostaria de convidar a igreja a ficar em pé para louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos cantar o hino, o louvor que tem no nosso cantar, que vai ser projetado, fala sobre essa união que nós temos, reunidos aqui para louvar ao Senhor.
Deus. O hino 87, ele diz: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Ele fala: sonda-me, Senhor, usa-me, quebranta meu coração. E enche-me até que em mim se ache
Presentes na tua santa casa de oração. Ainda com algumas restrições, Pai, o Senhor bem sabe, mas estamos felizes por estarmos reunidos aqui. Pedimos nesse instante, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja em nossos corações, usando-nos. E, Pai, faz de nós instrumentos em Tuas mãos. E também abençoa, Pai, agora nesse instante a doutora Marilda, que irá trazer a palavra até nós. Que nossos ouvidos possam estar receptivos a ela e que ela possa edificar-nos como pessoas e também como igreja. Dá-nos o culto feliz em Tua presença. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Para a reflexão desta manhã, agradecemos o grupo de louvor, primeiramente, pela ministração dos cânticos. E para a reflexão, o texto escolhido para a nossa pastora Marilda também é o texto de Atos, capítulo 2, os versos 42 até o versículo de número 47. Onde a palavra do Senhor diz assim: seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividindo-os, se reuniam pessoas que iam sendo salvas. Amém. Bom dia a todos. É com muito prazer que estou aqui, porque é muito bom não só visitar igrejas e compartilhar a palavra do Senhor, mas como também
me traz boas lembranças vir aqui. Há décadas atrás, eu visitei essa igreja. Havia uma evangelista que morava aqui, Maria Augusta. Nós estudamos na mesma escola quando, eu vou dizer, ainda era uma menina. Então, vindo aqui é gostoso, é agradável. Agradeço muito ao pastor João pela oportunidade que nos dá para compartilhar a palavra do Senhor, e também agradeço a todos, o conselho, os membros do conselho, e rogamos ao Senhor para que esse culto possa ser de bênção para a igreja e também para a edificação de todos nós. Gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Como estamos nós como igreja? É difícil fazer essa pergunta nesse exato momento na história em que vivemos. Nós pensamos sobre a igreja como reunião dentro de um templo. Mas, logicamente, a igreja do Senhor Jesus está em qualquer lugar dessa cidade e do mundo. Mas a igreja também tem passado por dificuldades e desafios, não só agora nessa história do Covid, mas ela já passou e ela passa por desafios que a tem sacudido através dos tempos. Por exemplo, eu gostaria de perguntar na vida normal da igreja, como está a igreja? Ela está crescendo? Ela está se desenvolvendo? Parece-me que uma das grandes preocupações da igreja do Senhor Jesus na terra hoje em dia, principalmente das igrejas protestantes, é o declínio. As igrejas estão sofrendo a tendência de esvaziar-se. Isso nos tempos pós-modernos em que vivemos. Em alguns lugares, os pastores e o conselho quase que entram em estresse por causa da situação. As igrejas começam a esvaziar-se. Isso nós podemos ver em várias partes do mundo, como aqui na Europa, onde os templos são vendidos e as pessoas usam aquele local que era um local de louvor e de honra e glórias a Deus, agora para sala de eventos. E ainda uma vez visitando a Holanda, deu-me uma dor no coração ver um templo que naquele exato momento era um parque de cobras. Não sei se chama parque de cobras aqui no Brasil, mas no inglês é. E é um lugar onde tem cobras. Alguém pode ir e olhar as cobras. Eu fiquei pensando, uma casa... foi horrível para mim aquela sensação, porque cobra, na nossa, pelo menos na mente de muitos, tem um significado muito negativo, muito ruim. E a casa que era chamada Casa de Deus, agora era uma casa de cobras. A África do Sul, o país de onde venho, ultimamente, foi considerado por muitos anos um país protestante. Agora também está enfrentando esse problema de fechar-se as portas de algumas igrejas. Mês de março eu olhei o encerramento de uma igreja na região do Cabo, mas dá uma tristeza profunda naquele grupinho de pessoas que ali estavam, aquele grupo de pessoas que se reunia ali para dizer adeus para aquela igreja. Era o último culto e o templo havia sido vendido para uma outra denominação. O que causa isso? Por que a igreja cresce? Eu fiquei pensando, o que vai acontecer com aquela meia dúzia de pessoas que ficou ali para trás? Ou que agora
agora não têm uma igreja para ir, para congregar. Logicamente, uns vão para procurar umas igrejas que ficam mais ou menos por perto, outros vão para outras denominações cristãs e outras provavelmente ficarão sem igreja. Isso causa-nos dor. O que fazer quando nós pensamos nessa situação da igreja? Situação que não afeta só umas pessoas em um determinado lugar, mas que afeta o mundo. Já assim por muitos anos, ou talvez algumas décadas, a igreja, primeiro houve aquele avanço em que a igreja cresceu pelo mundo afora. Agora ela passou aquela curva e começa a descer. E perguntamos, será isso verdade? Nós podemos observar nas igrejas que foram igrejas que sacudiram o mundo com o Evangelho, em que enviou muitos missionários para o mundo, como as igrejas nos Estados Unidos e na Europa. A Europa hoje pode-se dizer quase que é um continente que é um campo missionário, está a necessitar de alguém que chegue até lá para compartilhar o Evangelho. Mas aqui nos Estados Unidos houve uma caída muito grande, aqui no Brasil também, e então os pastores e os conselhos começam a pensar e a planejar e fazer alguma coisa para mudar a situação. Uns ficam muito preocupados e pensam que o objetivo, a solução seria então organizar programas. Organizam todo tipo de programa, bazares, programas, encontros sociais e isso e aquilo para segurar o pessoal dentro da igreja ou tentar alcançar outros. Uns procuram atividades dentro da igreja. Vamos mudar a música. Vamos tocar bem alto e muito animado e vamos fazer assim como que um show. Então o povo fica atraído por isso. E assim vão indo e outros pensam, não, mas vamos mudar também, falar orações mais altas, mais gritadas, e os pregadores têm que gritar quando fala para mostrar poder, para mostrar que estão eloquentes e assim por diante. Então começam a mudar. Mudam a música, mudam o estilo das pregações. Então vamos mudar agora o estilo de pregar. E então algumas igrejas, não só no exterior, como também aqui nesse país, começam a dizer, nós não podemos agora pregar do púlpito sobre alguns assuntos sensíveis, politicamente falando. Não vamos falar sobre assuntos como que homossexualidade. Não prega sobre isso. Não prega sobre divórcio. Não prega sobre pecados. Pecados fazem as pessoas ficarem tristes. Não prega sobre vícios. Não fala sobre coisas assim que podem incomodar o povo, mas faz algum sermão que fica assim mais leve, mais alegre, um tipo de um encorajamento para o mundo. E então, de repente, a igreja não tem o que falar. Ela já não prega mais a palavra de Deus. A palavra fica do lado. E de repente umas pessoas falam, vamos fazer dança na igreja, fica alegre. Então começa a fazer dancinhas, etc., coreográficas. E outros dizem, não, mas então vamos jogar um pouquinho de um filme na hora do culto. E onde fica a palavra do Senhor? Dá a impressão que os pregadores, os conselhos, querem cativar as pessoas com uma coisa que apenas faz com que há um momento de
extravasar-se as emoções. Mas aquelas pessoas que ficam na igreja por um tempo, pelo menos, ficam vazias, voltam para casa vazias, e elas não crescem, e quando termina o culto, o pastor já começa a pensar, o que eu preciso inventar para o próximo domingo, para o show do próximo domingo, e há aquele estresse a semana toda pensando sobre isso, como fazer alguma coisa que atrai o povo. Mas por que isso está acontecendo? Porque há necessidade de fazer isso. A palavra de Deus, ela precisa ser central nos cultos. Culto é lugar de cultuar, de proclamar a palavra. Se retirarmos a palavra de Deus, nós retiraremos tudo. Não sobra mais culto. Em toda e qualquer igreja que quer crescer, ela precisa focalizar-se na palavra de Deus. E se quisermos olhar e descobrir como anda a nossa situação, é fácil. É só olharmos para o declínio da igreja, para as questões financeiras da igreja, para a questão de problemas de relacionamento, de frieza, de indiferença, é que vamos ser capazes de diagnosticar a nossa condição. Igrejas que padecem com esses problemas são igrejas fracas, igrejas doentes, espiritualmente falando. Então, para nos ajudar a diagnosticar esses problemas, nós precisamos consultar o manual. O manual que vai nos ensinar e vai nos falar por que estamos assim e o que fazer. Precisamos consultar as Sagradas Escrituras. Aqui encontramos princípios para toda a eternidade. Enquanto vivermos nesse mundo, vamos encontrar nas Sagradas Escrituras os princípios eternos que nos ensinam como devemos viver e como vamos fazer para crescer. Vamos olhar um pouquinho falar um pouquinho sobre o texto que foi lido aqui de Atos 2. Nós conhecemos um pouco a história dos acontecimentos daquele dia, ou do que fala o texto. Falava-se sobre a igreja nova, a igreja que havia acabado de nascer, pode-se dizer. Foi logo depois da chegada do Espírito Santo para ficar. Então, no versículo 42, nós podemos encontrar algumas palavras que dizem o seguinte sobre aquela igreja nova. Os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina era central. Mas alguém vai dizer doutrina? Não gosto dessa palavra. Palavra pesada, fria. E tem pregadores que dizem, eu não prego sobre doutrina. Se a pessoa não prega sobre doutrina, o que prega? Tudo o que está nas Sagradas Escrituras, que falam sobre Deus e que falam sobre nós, é doutrina. Vamos dar um exemplo. Se quiser falar sobre Deus, a grandeza de Deus, é doutrina sobre Deus. Se quiser falar sobre o Espírito Santo, é doutrina do Espírito Santo. Se quiser falar sobre o pecado, é doutrina sobre a questão do homem decaído. Se quiser falar sobre dons espirituais, é doutrina do Espírito. Então, o que pregar, se não falar sobre doutrinas? Esse era o segredo porque a igreja crescia. Perseveravam na doutrina. Na santa doutrina significa ensinamento, significa verdades santas. É tudo aquilo que temos nas Sagradas Escrituras que é a verdade.
Essas são as doutrinas. E ali diz que então a igreja estava crescendo porque ela perseverava no ensinamento dessa doutrina. Perseverar. O que significa essa palavra? Continuar, dedicar-se, permanecer no ensino dessa doutrina santa. E veja como acontecia. Quando é que eles pregavam sobre doutrina? Um culto especial? Não. Diz o texto, continuamente pregavam, ensinavam a doutrina das Sagradas Escrituras. Onde eles faziam isso? Em algum lugar. Nos lares, ou numa sala de uma escola, ou num outro ambiente qualquer. Mas ali eles entenderam a importância da palavra de Deus, do ensinamento sobre Deus e de quem Deus é e de quem nós somos e como é que nós podemos nos aproximar de Deus. Não existe outro meio de crescermos, de conhecermos a Deus, se não estudarmos a palavra santa e a sua doutrina. Nas pesquisas, eu venho fazendo umas pesquisas nas igrejas, uma das razões de visitar-vos aqui também, para nós observarmos, fazer uma sondagem sobre a nossa condição como igreja. Como estamos? Encontrei que, em algumas igrejas onde já estive, que falta um ensino. Há uma defasagem do ensino da palavra, da doutrina. As pessoas não sabem muito bem, elas são bem intencionadas, elas querem ministrar a palavra, mas não sabem como bem fazer isso. Não sabem como ensinar ou falar sobre Jesus Cristo, sobre os ensinamentos. E também não sabem definir quem são. Se alguém encontra uma pessoa e diz, você vai a alguma igreja? E diz, sim, vou. Qual igreja você frequenta e louva a Deus? Alguém pode dizer, eu sou membro da igreja reformada, em Tibagi, por exemplo. Por que você é membro daquela igreja? Começam a ficar sem saber por quê. Eu cresci naquela igreja, eu fui batizado lá, então eu continuo lá. Outros dizem, alguém me encontrou e me chamou e me convidou para a igreja, então eu gostei e lá estou. Mas por que você gostou? O que há de interessante lá? Fala-me um pouco sobre a sua igreja. O que é diferente na sua igreja? Os senhores sabem responder essas perguntas se alguém me perguntar? Já alguém disse, as igrejas são mais ou menos todas diferentes, iguais. Algumas pouquinhas diferenças e então não faz mal. Se nossa resposta é essa, nós não conhecemos a igreja que somos. Nós não conhecemos o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, que é tão real. Nós temos que conhecer o porquê daquilo que estamos fazendo. As IRs estão preocupadas com a sua situação. As IRs, todas aqui no sul do Brasil, ela está se preocupando. Por algumas razões, algumas igrejas não estão a crescer e outras parece que estão a perder membros. Então, por isso, a igreja planejou criar o IRET, o Instituto Reformado de Educação Teológica, com o objetivo de
como somos e o que devemos fazer para que a igreja possa crescer. E nós temos alguns objetivos e, na verdade, esse instituto já iniciou e penso que alguns de vocês já se inscreveram no nosso primeiro curso, que ela, logicamente, o objetivo era para ser presencial, mas devido às condições e à situação em que vivemos, ele só pode acontecer agora online, com poucos que atendem presencialmente lá em Castrolanda. Então nós temos o objetivo primeiramente de capacitar líderes e membros da igreja para fazerem o trabalho e para crescerem, para conhecer melhor, para assim que o trabalho avance como um grupo, não apenas como um líder, mas como um grupo. Então nós fazemos essa sondagem aqui com vocês, para que também possamos definir um currículo que possa ajudar, que possa servir, que possamos dirigir aos problemas mais urgentes ou os assuntos mais necessários de cada igreja, logicamente levando em consideração ao todo. No final de cada curso ou módulo, nós ofereceremos certificados e quando tivermos a oportunidade, se Deus permitir, que não seja tão longo aqui até o final do ano, pelo menos eu espero que possamos estar numa situação normal, para que possamos assim então nos reunirmos num determinado lugar para também debater, discutir assuntos. O outro ponto do objetivo do IRAT é, no futuro, quem sabe um futuro próximo, abrirmos uma escola de ensino teológico para treinar pastores, evangelistas, missionários, para servir não só as IRs, mas também para servir o Brasil, para servir o mundo. Quantos membros da nossa igreja já saíram e se dedicaram e se formaram para servir as IRs no Brasil ou para abrir outras IRs, não só na região sul, mas central, norte, nordeste. Como igreja nós temos essa responsabilidade diante de Deus, pois Ele nos chamou para fazer esse trabalho de expandir, de levar o Evangelho avante. Para isso precisamos treinamento, não é? Precisamos saber como fazer esse trabalho. Sem esse treinamento fica difícil. Mas quando a igreja também cria sua escola, ela não só serve em preparando os obreiros, mas ela serve a comunidade onde ela está. Os seus estudantes, Deus usa os seus estudantes para infiltrar a comunidade e expandir e levar o Evangelho avante. Imagine, sonhe com isso, com aquele dia em que a igreja reformada, não só de Tibagi, mas de outros locais aqui no sul, começa a enviar outros pastores, missionários para abrir igrejas em outras partes do Brasil e também do mundo. Há muitas partes no mundo em que o Evangelho não foi ainda ministrado. E nós queremos não só fazer assim um ensino que ele seja tão fraco e tão sem qualidade, mas até um ensino que possa ser sólido, que possa ser fundamentado nas Sagradas Escrituras e que possa também treinar os jovens na sua vida espiritual, para que eles possam saber como vencer os desafios nos campos missionários e nos campos não só no local, mas como também fora. Como dirigir uma igreja de fato, uma igreja que cresce, uma igreja de oração. E esse é o segundo ponto em que mostra que a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão e nas orações. 3 pontos importantes. Comunhão, que é o momento de koinonia, de estarmos juntos, de celebrar e de ajudar e de encorajar. Nós podemos dizer que a igreja está sofrendo nesse momento quanto à sua comunhão presencial, não é? Mas mesmo assim podemos ter a comunhão uns com os outros através de uma mensagem, através de uma ligação.
e aqueles que podem uma visitinha, porque às vezes podem, sem desobedecer à lei, podemos às vezes visitar alguém que está precisando de um conforto. E no partir do pão, que há a ceia do Senhor. No momento nós não estamos celebrando a ceia, mas podemos, ao passo que os meses vão passando, nós podemos também criar alternativas para como vamos suprir essa necessidade da igreja. Pode ser num grupo pequeno como hoje, e no outro domingo outro grupo poderá participar e assim por diante. Mas é importante comungar. A comunhão é o momento que nós comungamos com Deus também e que sentimos a sua presença e nos fortalecemos espiritualmente. E o outro ponto é a oração. Se quiserem saber o segredo de um crescimento de uma igreja, é a vida de oração daquela igreja unida à palavra. Não sei se já leram sobre os reavivamentos espirituais no mundo. Todos eles aconteceram quando a igreja orava. E não é... Eu gostaria de perguntar quantas horas você ora por dia? Alguém diz horas. Quantas horas? Talvez quantos minutos? Ou talvez nem minutos. Tem pessoas que não oram durante o dia. Então, como nós vamos crescer? O orar é comungar com Deus, é falar com Ele, é o poder, é o meio que Deus nos dá para clamar a Ele e suplicar a Ele pelo poder para que possa haver transformação e mudança. Na minha experiência na África, na Coreia do Sul, quando vivi lá, uma das coisas que gostei demais foi a vida de oração da igreja. 5 horas da manhã a igreja se abria para a hora da oração. 1 hora de oração e outras ficavam. E eu, a princípio, quando cheguei lá, pensei, deve ter lá talvez uma meia dúzia de pessoas. Não. A igreja estava cheia de pessoas. Todos os dias, 7 dias por semana, seja inverno rigoroso, seja verão, seja chuva, seja o que for. A igreja está cheia, orando e clamando a Deus. O que podemos observar o grande avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo na Coreia. Se nós quisermos crescer como igreja, nós temos que focalizar no ensinar a palavra de Deus, no comungar e na vida de oração. Não tem outra forma, senão nós vamos ficar assim como muitas igrejas que vão ficando, indo, de repente começa a cair, de repente ela está com muitos problemas. Mas a igreja que está a crescer, veja o que diz o texto, que aquela igreja realizava prodígios. Quer dizer, grandes coisas, milagres, coisas maravilhosas. Encontrei algumas pessoas que dizem assim, mas tem igrejas que fazem milagres, outras não. Será que igrejas fazem milagres? Deus faz os seus milagres. Será que Ele faz milagres só em um grupo e outros não? Claro que não. Mas alguém diz, eu nunca vi um milagre. Você já viu algum milagre? A minha vida toda, se eu estou aqui, eu digo, são devido aos grandes milagres que o Senhor fez, não só em minha vida, mas na vida de muitas pessoas com quem eu já tive o privilégio de comungar, de conviver com elas. Um dos maiores milagres que existe nesse mundo é o milagre da conversão. De converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Não é alguma coisa que alguém vê com as mãos, ou assim, em frente dos olhos, digo, ou que pode tocar com as mãos, mas é aquele que muda o ser humano
por completo. Quantas pessoas que o mundo olha e diz, essas pessoas, se morrerem, já vão direto para o inferno, alguns dizem, porque são tão pervertidas, tão depravadas, que não tem mais solução para aquelas pessoas. E de repente, o Espírito do Senhor toca aquelas pessoas e elas são mudadas completamente. E elas tornam um grande instrumento de Deus na pregação do Evangelho e no enriquecimento da igreja. Eu posso dizer para os senhores, um dos grandes milagres da salvação e da conversão que eu pude experimentar ou ver é na vida do meu cunhado. Eu tenho um cunhado que ele é um pastor missionário. Deus o chamou assim de um mundo totalmente sem Cristo. Ele cresceu um jovem absolutamente perdido em tudo que tipo de coisas erradas que o mundo permitia alguém fazer, aquele homem fez quando jovem. E ele cresceu sem religião, sem nada. E um certo dia Deus o tocou através de uma pregação enquanto ele passava bêbado em frente de uma igreja. O Espírito do Senhor o atraiu para aquele culto. E aquele dia o Senhor o tocou milagrosamente. Ele se converteu ao Senhor e depois de 2 anos foi enviado para o IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, porque ele sentia um chamado que queimava como chamas dentro do seu coração. Chamado para servir o Senhor. Ele encontrou a minha irmã lá no Instituto Bíblico, se casaram, foram para as regiões norte do Brasil. Há 35 anos atrás, a região norte não era como ela é hoje. Eles chegaram no Acre e em Rio Branco. Eles moraram lá 18 anos e plantaram 35 igrejas e deixaram essas igrejas organizadas. Não tinha nem lugar para de pregação. A maior parte desses cultos iniciaram em uma salinha de escola, uma escolinha de uma região que era mais um barraco, pode-se dizer. O milagre da salvação. Quando eu penso nisso, da transformação da vida daquele homem, isso é apenas um exemplo, porque eu conheço outros na Coreia, na África e por outras partes. Mas eu estou mencionando esse porque é muito próximo de mim. Está próximo. A vida desse homem é para mim um exemplo. E eu falo isso não porque ele é meu cunhado, mas porque ele é um servo de Deus. Porque ali eu vejo o que Deus faz quando a palavra é pregada, quando ela é anunciada e quando nós obedecemos à transformação. Quem diria? Quem disse que lá naquele norte do Brasil pudesse abrir-se tantas igrejas assim, tão pouco tempo? Isso dá-nos força para pensarmos sobre nós. As IERs têm um potencial humano imenso. Igrejas com membros talentosos, com jovens corajosos, com tantos meios. O que precisa é estar de ouvidos abertos à palavra do Senhor e prontos para ouvir um chamado do Senhor. E a minha oração é que Ele chame jovens, rapazes e moças aqui desta igreja para serem servos do Senhor. Orem por isso, que o Senhor chame essas pessoas e que Ele envie essas pessoas, não só para nossas igrejas, mas para bairros, para outras cidades, para outras partes desse Brasil imenso, que está tão necessitado da palavra sã das Sagradas Escrituras. E também para outras partes além mar, em outras partes do mundo. E um outro aspecto da igreja do Senhor Jesus Cristo que está crescendo, ela persevera no amor. Os cristãos da primeira igreja perseveravam no amor. Quero dizer, não só dizendo,
meu querido, como eu gosto tanto de ti, minha querida, como eu te amo. E um abraço aqui, outro lá. Essas são expressões calorosas assim, de amor, mas amor tangível, amor ação. Querida igreja do Senhor Jesus, o amor é ação, não é sentimento e nem é palavras. É ação. Amor que dá, amor que distribui, amor que sente pelas necessidades do mundo. Aquela igreja nova, as pessoas cristãs que tinham alguma coisa vendia e distribuía com aqueles que não tinham as suas propriedades e as coisas que tinham, e alguém diz: oh, não toque nas minhas fazendas, nas minhas chácaras, nos meus negócios, nos meus escritórios, deixe os negócios para lá. Alguém não quer que fale nesse assunto. E alguém vai pensar: será que eu tenho que vender o que tenho para que eu possa seguir e servir o Senhor? Deus não requer que nós saiamos aqui e vendamos tudo e distribuamos tudo, mas Ele quer que nós sintamos pelo mundo perdido e pelo mundo sofredor ao nosso redor. Nesse momento de pandemia, é um momento que nós vemos a necessidade do mundo tão real ao nosso lado. Como nós estamos vivendo? Será que estamos falando bonito, fechando as nossas mãos e segurando? Ou será que nós damos um passo e ajudamos aos outros? Como é que estamos fazendo? Será que nós sentimos no nosso coração o desejo de apoiar missionários? Será que nós sentimos desejo de pensar, ou pensamos até em alguém que está lá longe sofrendo? Nesse momento eu conheço alguns missionários infectados pelo Covid-19. Será que nós pensamos neles e levantamos alguma oferta e enviamos para essas pessoas? Aqueles que estão trabalhando lá longe, sem as suas famílias. A prática do amor começa dentro do nosso lar, da nossa igreja, e ela vai para fora, ela se espalha pelo mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não só louva a Deus, ela não só estuda a palavra, mas ela pratica a sua vida de oração, e ela pratica a sua vida de amor, ela pratica os grandes prodígios que a palavra pode fazer, que ela pode transformar através do poder do Espírito Santo de Deus. Amada igreja do Senhor, será que nós estamos agindo assim como aquela igreja nova mencionada em Atos? Como estamos nós? Será que nós estamos investindo um pouquinho mais de nós para o crescimento da igreja do Senhor Jesus? Como está a IR aqui em Tibagi? Será que já parou para pensar um pouco no seu vizinho? Alguém que tem um vizinho ou um parente que ainda não conhece o Senhor Jesus? Já tirou algum tempo para sentar, conversar, ou pelo menos apoiar a pessoa no momento de necessidade? Nós estamos comprometidos com a pregação do Evangelho, ou será que vamos procurar outros meios para que a igreja cresça? A igreja do Senhor Jesus, que focaliza-se nessa palavra santa, porque ela é a resposta para todas as nossas perguntas, todos os nossos problemas. É a palavra do Senhor. A igreja que se empenha em pregar e ensinar a palavra santa é a igreja que cresce. É a igreja que pratica o amor, que louva a Deus sinceramente. Por isso aqui fica um apelo para a igreja de Tibagi. Envolva-se nesse preparo que o Instituto IRET quer oferecer-lhes. Envolva-se no crescer, no aprender, e abra os seus corações e seus ouvidos para que o Senhor possa de fato falar.
cantar todos juntos, ainda em resposta à reflexão que a nossa irmã, a doutora Marilda, nos trouxe, o hino 256, que é uma resposta de consagração, quando dizemos, sede luz do mundo. Vamos cantar. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela palavra que pudemos ouvir hoje, que fala da igreja do nosso Senhor quando se iniciou. Aqueles irmãos e irmãs, pessoas simples, como todos nós, comuns com suas falhas, também com suas qualidades, virtudes, defeitos, mas que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo no dia do Pentecostes. E o milagre aconteceu. Recebam agora a bênção do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que logo mais às 19h30 teremos novamente o culto, que também será mais uma vez transmitindo para todos os que estão em casa.
e este culto será dirigido por mim e eu também trarei a palavra. Agora nós nos reunimos com a doutora Marilda, os líderes dos departamentos ali no átrio,